À exceção da tradução da câmera, os outros todos podem sentar aqui, até o pessoal do Audio Room. Amém? Eu gostaria que durante a palavra não houvesse conversação, eu gostaria que não houvesse nenhuma displicência, não ficar andando demais. Se tem uma necessidade de ir ao banheiro, de tomar uma água, levanta, vai, volta. Mas eu quero que vocês já tenham muita palavra de Deus. Porque o diabo ele tenta roubar a palavra de Deus da sua vida. O diabo tenta tomar a sua mente, desviar o seu pensamento, levar você em lugares muito longe da casa de Deus, menos na casa de Deus, onde está sendo ministrada a palavra. E nós temos que vigiar nisso. Nós temos que vigiar nossa mente, os nossos pensamentos. Então eu queria que você concentrasse na palavra, que não haja nenhuma desordem, mas que seja um culto organizado a Deus e que você aprenda nessa manhã. Porque Deus quer falar com você. Amém? A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 5, versículo 17, que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. E aí ele diz assim, não desprezes, pois, a repreensão ou o castigo do Todo-Poderoso. Eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado, vire para ele e diga assim, bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a repreensão do Todo-Poderoso. Repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido. Não é verdade? Ninguém gosta. Vocês se lembram quando vocês eram crianças? Quando a mãe ou o pai vinha com uma repreensão. Às vezes a gente errava e fazíamos coisas que desagradavam aos nossos pais. Quando nós entrávamos por aquele processo de repreensão, até antes de apanhar, a gente já começava a chorar. E tinha alguns que escapuliam, corria da mãe, corria do pai, e a mãe falava, você vai buscar uma vara que eu vou te bater. E a tendência era correr, subir numa árvore, ir para de trás da casa, mas não tinha como. Até o cair do sol, tinha que voltar para casa e tinha que enfrentar o pai ou a mãe. Quem já passou por isso aqui? Vou levantar as minhas duas mãos. Amém? Mas o que acontece? Às vezes nós não gostamos de repreensão. Mas a palavra de Deus, ela é uma disciplina para a nossa vida e ela traz também repreensão. A palavra de Deus tem esperança, a palavra de Deus tem vida, mas a palavra de Deus tem ensino e tem repreensão também. E nós temos que agarrar isso e viver o que a palavra de Deus diz. Porque o mal do ser humano não é nem... o mal do ser humano, na verdade, é deixar de praticar o que a Bíblia diz. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não colocamos em prática. E aí Deus tem que entrar com a repreensão, para nós entendermos que nós temos que praticar. A repreensão, na verdade, o chamar de atenção é um estágio, mas a punição é um estágio muito pior, e é esse aí que nós temos que desviar dele. Não precisa de você ser punido pela desobediência, pelo contrário, entrar na obediência da palavra. Então, bem-aventurado é o homem que recebe a repreensão, e que lhe obedece o castigo ou a repreensão do Todo-Poderoso. Amém? Eu quero ler também Tiago, capítulo 1, versículo 12. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Folheie a palavra rapidamente, para que você possa acompanhar o texto. Aqueles que não têm Bíblia, procure vir com Bíblia para a igreja. Aqueles que não têm, compre uma Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa semana eu tive um sonho, e eu fui ministrar numa casa de uma pessoa, fiz uma oração, e cheguei lá, não tinha Bíblia. E eu precisava de uma Bíblia para poder ministrar, para poder falar, não tinha Bíblia. Lá tinha vários livros, mas não era a Bíblia. Eu abria procurando a passagem, eu não encontrava a passagem, porque não era a palavra de Deus. Então eu saí, eu andei 10 quilômetros à procura de uma Bíblia e não tinha. Visitei todos os stores, todas as lojas, e eu não conseguia achar a Bíblia. E eu fui a uma igreja, e a igreja estava fechada. E lá tinha uma Bíblia. E eu falei, eu quero comprar. Falei, R$200. Eu falei, eu compro. Não, mas eu não vou vender, porque só tem essa. Não tem Bíblia mais. As Bíblias haviam sido recolhidas, não existia Bíblia mais. Eu falei, gente, como é que pode um trem desse? E eu conversei com ele, aí ele voltou comigo para orar naquela casa. E nós estávamos andando e conversando. Eu acordei. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou para mim, as Bíblias serão tiradas. Vai chegar um tempo que não vai haver mais Bíblias. Hoje, na nossa era, existem Bíblias nos celulares, existem Bíblias nos iPod, iPad, tudo pela internet.
vai chegar um dia que o governo do anticristo vai entrar e ele vai cortar a Bíblia que está no iPad, no iPod e no celular. E por causa da modernização, por causa da tecnologia avançar tanto, até as editoras de Bíblia vão parar de editar Bíblia, porque não vai precisar mais de editar, porque está no celular, porque está no iPad, no iPod. Aí o anticristo entra e tira da internet, remove as Bíblias, e aí não tem mais Bíblia. Então nós vivemos num tempo que está caminhando para o fim, onde você tem que ter a Bíblia. Se você não tem, vai e compra, coloca na sua casa. O livro vai ser arcaico, não tem problema, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é arcaica. Compre uma Bíblia, coloca na sua casa, leia a Bíblia, coloque a Bíblia na sua mente. Porque nós estamos vivendo um tempo do fim, onde o diabo ele vai retirar a palavra do povo. E só aquele que tiver a palavra implantada no coração, na mente, é que vai conseguir sobreviver. Porque a palavra de Deus é doutrina e disciplina para a vida eterna. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Repete comigo: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado. Fala, para mim. Deus tem preparado uma coroa para você. Mas bem-aventurado é você, se você no dia da tentação, da provação, você passar pelo teste. Porque muitos são tentados e não passam pela tentação, não passam pela provação, e a pessoa enfraquece e a pessoa cai. Amém? Nós vamos ler um outro texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3. A gente hoje vai viajar um pouco na Bíblia. Eu vou ler o versículo 14 do capítulo 2 primeiro, depois a gente entra no capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o homem natural, ele está falando do homem que vive na natureza humana. Ele está falando de um homem que vive na carnalidade. Uma pessoa que ele é agregado à prática do pecado a todo tempo. Eu tenho falado aqui que o pecado na nossa vida, ele não pode ser constante. O pecado é um acidente, porque todos nós pecamos. Mas quando nós decidimos entrar na prática do pecado, nós desviamos do propósito de Deus. E nós caímos na carnalidade, deixamos de ser pessoas espirituais em Deus, viver em espírito e passamos a viver na carne. O que leva o homem para o inferno é a prática do pecado, é viver na carnalidade. E nós temos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, ali o apóstolo Paulo nos dá uma receita, ele nos mostra o que é carnalidade, as obras da carne, as coisas que o diabo coloca como tentação na minha vida, na sua vida, de todos nós, porque todo ser humano é tentado, e até Jesus ele foi tentado quando ele foi para o deserto. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então não pense você que você não vai passar por tentação. Não pense você que você não vai passar por provação. Todos nós vamos passar por provação, todos nós vamos ser tentados, mas a diferença é se você está vivendo no Espírito ou se você está vivendo na carne. Porque quando nós estamos vivendo no Espírito, nós rejeitamos as obras da carne. Todas aquelas situações que o diabo coloca na sua vida, você tem discernimento. Você fala, não, eu sou uma pessoa espiritual. Eu não vou agregar isso, eu não vou receber isso, porque isso pode me levar para o inferno. Lá nesse mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5 ainda, ele fala que as pessoas que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Quando nós vamos a uma igreja, nós professamos uma fé, nós buscamos de Deus, é porque nós queremos ir para o céu. Mas como é que nós podemos ir para o céu, mesmo na igreja, orando em casa, mas vivendo na prática do pecado? O pecado é nosso sócio, o pecado é nosso parceiro,
O pecado está entranhado na nossa vida e faz parte do nosso viver diário. Como que é isso? Será que Deus agrada dessas coisas na nossa vida? Não. Porque nós não podemos ser possuídos por demônios e pelo Espírito Santo ao mesmo tempo. E quando nós somos alimentados por demônios, entramos na prática do pecado, automaticamente nós estamos também alimentando o pecado. Porque comida de demônios é pecado. Se você tem pecado na sua vida, se você anda na prática de alguns pecados que nós vamos recitar aqui na Bíblia, eu quero dizer para você que você está dando comida para demônios. E aonde tem comida, os demônios vão. Se na sua casa tem comida para demônio, eles vão. Se o seu corpo é comida para demônio, eu quero dizer para você que você está cheio de demônios. Porque a pessoa que alimenta demônios, ele carrega demônios com ele. Mas o apóstolo Paulo fala que quando nós somos espirituais, quando nós temos discernimento das coisas do Espírito, nós deixamos de praticar o pecado. Nós deixamos de ser amante do pecado. E os demônios têm que sair, porque não tem mais comida. E então o Espírito Santo de Deus entra em você, te toma e ele te leva a uma conquista com Deus. É assim na palavra. Capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. O apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto de meninos em Cristo. Pessoas que professavam a fé, que já tinham aceitado a Jesus, que eram seguidores do Evangelho, mas eram meninos na fé, porque andavam na prática do pecado. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Nós podemos ser cristãos há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, recebemos a Jesus, mas nós estamos na igreja muitas vezes pela comida e pela bebida. Só pelas coisas naturais, por aquilo que Deus pode oferecer na minha vida hoje. Porque Deus me abençoa com trabalho, porque Deus abençoa minha família e protege, porque eu ando nas ruas, vou e venho, não tenho problema nenhum com polícia, nem com imigração, Deus me guarda. Às vezes nós estamos na casa de Deus só por essas coisas, mas Deus quer mostrar para nós que existe algo além disso, que quando nós pensamos dessa maneira, nós somos medíocres, que quando nós pensamos dessa maneira, a nossa visão ela é limitada, ela é muito pequena. Deus quer mostrar algo além daquilo que nós estamos enxergando no natural, que é as coisas espirituais. Ele diz aqui assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, fala inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, se você tem inveja, se você tem ciúme, se tem contenda na sua vida, porventura você não é carnal? O apóstolo Paulo está perguntando aqui: será que você não é carnal? Existem 3 níveis de cristãos. Existem os cristãos que não são espirituais. São pessoas que vão à igreja, são pessoas que oram, mas são pessoas vazias do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita na pessoa. A pessoa vai para a igreja por um movimento. A pessoa vai para a igreja pelo ha-ha-ha, como diz o seu Jonas aqui um tempo atrás. Pelo ha-ha-ha, pelo oba-oba. Mas não é isso. Isso não é servir a Deus. Nós temos que caminhar além dessas coisas. Então existem aqueles que são os cristãos não espirituais, que são vazios, que são pessoas meramente naturais e cegas. Depois nós temos aqui os cristãos espirituais, mas imaturos, meninos na fé. Pessoas que vieram, mas que não se desenvolveram. Pessoas que não leem a palavra de Deus, ou quando leem, não conseguem nem prestar atenção. Às vezes você está lendo a Bíblia, mas a sua cabeça, a sua mente está lá no seu trabalho. Passou 3, 4 páginas da Bíblia, mas não entendeu nada. Não meditou, não escreveu, não buscou conhecimento, não entrou na revelação do Espírito Santo de Deus para saber o que o texto está falando para a sua vida. Às vezes nós somos assim. São pessoas que são meninos na fé. E aí nós temos aqueles que já são mais maduros na fé. São as pessoas que entenderam as coisas de Deus, entenderam as coisas do Espírito, tomou uma posição com Deus, entrou na aliança e decidiram caminhar para o propósito que Deus tem sobre a vida dele, para cumprir o sonho de Deus na vida dele. Porque nós temos muitos sonhos e às vezes nós queremos viver os nossos sonhos e deixarmos os sonhos de Deus de lado. Eu quero dizer para você que os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos sonhos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós somos muito medíocres quando nós vivemos na nossa natureza humana. Nós somos muito pequenos para isso.
E o apóstolo Paulo continua aqui. Ele diz aqui, ó, versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quando começa a haver disputa, quando começa a haver dissensão, separação. Não, porque eu sou discípulo do pastor Júnior, porque eu sou discípulo da pastora Socorro, eu sou discípulo da pastora Adriana. Por acaso não são todos de Cristo? O apóstolo Paulo fala isso aqui. Então não tem divisão, não tem disputa. Todos nós aqui somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Eu tive no lago ontem, eu machuquei o dedo, e hoje eu tive dificuldade para tomar banho, para vestir roupa. Foi uma dificuldade. Minha mão está inchada, meu dedo. Foi terrível, né? Nós estávamos brincando de bola no lago ontem. E esse dedo me fez muita falta hoje, muita falta. A minha esposa teve que me ajudar com muitas coisas hoje pela manhã. Eu fui vestir o paletó aqui, eu senti muita dor quando eu fui vestir o paletó. Está inchado. É só um dedo, mas está fazendo uma diferença para mim hoje que vocês não têm ideia. Eu quero dizer para vocês que quando nós decidimos viver na carne, nós começamos a entrar em conflitos uns com os outros. Quando nós decidimos viver na carnalidade, nós começamos a entrar em contenda uns com os outros. E aí automaticamente nós estamos decepando uma parte do corpo de Cristo. Nós estamos decepando uma parte do nosso corpo. E se eu corto um dedo meu, se eu tiro um membro do meu corpo, eu vou sentir dor. Qual é a pessoa que pega uma faca e corta um membro do corpo e não sente dor? A pessoa vai sentir. Então nós não podemos nos levantar uns contra os outros. A igreja de Cristo não pode ter divisão. A igreja de Cristo não pode ter dissensão. Não pode ter porfia. É um, às vezes, lançando seta contra o outro. É uma pessoa tentando bombardear o outro, tentando levar vantagem sobre a vida do outro. Isso não é princípio de Deus, isso chama-se carnalidade. Porque às vezes nós queremos levar vantagem em alguma situação, e aí nós passamos por cima da pessoa, e nós não respeitamos os limites que temos. Nós temos que mudar a nossa mentalidade como crentes espirituais maduros. Porque meninos na fé, ou cristãos vazios que andam na carnalidade, eles não podem caminhar numa vida de sucesso com Deus. Pode ir para a igreja por um movimento, mas não tem sustentação. Quando vem o sopro, a pessoa cai. A Bíblia diz sobre os dois fundamentos, a casa que é edificada sobre a rocha e a casa que é edificada sobre a areia. Será que a sua vida espiritual é edificada sobre a rocha? Será que a sua vida espiritual está edificada realmente em Jesus ou é na areia? Que quando vem o vento, vem uma tempestade, você já não vai mais da igreja? Qualquer problema te tira da casa de Deus? Qualquer situação, por mais pequena que seja, você já desconecta com Deus. Um dia desse aqui eu dei uma palavra sobre a aliança. Qual é o nosso nível de aliança com Deus? Será que o meu nível de aliança com Deus é só pela comida e a bebida que Deus me oferece no dia a dia? Ou será que eu tenho propósitos mais profundos com Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Porque nós temos que reavaliar a nossa situação com Deus a todo tempo. Porque o diabo não para. Ele vai lançar tentação. E você vai passar pela provação. Eu falava ainda com o discípulo essa semana. Que nós somos provados da mesma maneira que o ouro. Ele passa pelo fogo para ele dar o seu brilho e se tornar uma joia. Nós também somos provados nesse nível. O fogo do Espírito Santo, o poder de Deus, ele vem na nossa vida para nos lapidar. Porque todos nós somos joias preciosas diante de Deus. Mas muitas vezes nós decidimos viver sujos, na lama, cheios de pecado. E o Senhor está falando para nós assim, sede santo porque eu sou santo. Amém? Você pode aplaudir Jesus? No versículo 8 ele diz assim, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nós somos uma igreja celular, onde nós temos a pastora Socorro com os discípulos, eu também. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para a igreja. A nossa igreja não tem divisão. Nós pastores somos muito unidos. Nós falamos a mesma linguagem. E eu não dou brecha, eu não dou abertura para pessoas falarem em divisão dentro dessa igreja. Porque essa igreja não saiu de divisão. Eu não dividi igreja para abrir uma igreja. Deus me tirou de igreja brasileira. Eu fiquei 1 ano na igreja americana, esperando Deus falar comigo para eu abrir uma igreja. Porque eu não queria tirar ninguém de outras igrejas e isso não é o meu caráter. Então eu não tenho argumento para o diabo vir na nossa igreja e dividir a igreja. Porque esse vai para um lado e esse vai para o outro, não. Nessa coisa aqui o diabo não pode tocar. Porque eu não dei legalidade para isso. Então nós temos que entender essas coisas.
Porque às vezes nós somos levados pelo diabo a participar de situações, profetizando coisas que não vai acontecer, falando coisas que não vai acontecer. Nós temos que vigiar nisso. Isso é dissensão, isso gera confusão. Nós temos que ter maturidade para nós não entrarmos em confusão. Porque o diabo ele quer causar confusão no corpo de Cristo, porque quando entra confusão, ele enfraquece o corpo. E se ele enfraquece o corpo, ele entra e toma o território. Eu tenho um cuidado muito grande com o altar de Deus, muito grande. Porque eu não permito demônios subir no altar. Porque se demônios tomam o altar de Deus, toma o povo também. Porque tudo começa no altar. Se ele implanta aqui o trono dele no altar, ele toma todo o território para ele. Isso aqui não é casa de demônios. Amém? Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura e edifício de Deus. Nós somos apenas cooperadores de Deus nessa obra. Porque eu não sou nada. Pastores, líderes, nós não somos nada. Nós estamos aqui para cooperar com a obra de Deus, para que você saia da carnalidade e você entre numa vida de santidade com Deus, para que você tenha as conquistas que Deus tem para você, para que você receba isso. Porque eu digo para vocês, vocês não têm noção, vocês não entendem o que o céu espera. O céu é um lugar que a nossa mente humana não consegue alcançar. Tamanha beleza, tamanha pureza, tamanha glória de Deus naquele lugar. A nossa mente é muito pequena. Então nós precisamos de entrar na santidade de Deus, para nós atingirmos esse nível de conquista que Deus tem. Mas nós temos que ser cristãos maduros. Nós não podemos ter fofoca. Agora eu vou entrar lá em Gálatas capítulo 5. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. No versículo 16 o apóstolo Paulo fala assim: eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O apóstolo Paulo diz, eu falo para você andar em espírito, para que você não venha fazer o pecado da carne acontecer na sua vida. Nós temos a todo tempo que voltar a nossa vida para o espiritual. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou luta, ou milita, ou guerreia contra o espírito, e o espírito também contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amados, muitas vezes nós entramos em guerra conosco mesmo, porque nós sabemos do princípio de Deus, nós não queremos participar do pecado, mas é uma guerra. O pecado está chamando, é a prostituição, é a mentira, é as baladas da noite, é as coisas, os pratos que o diabo coloca, e está me atraindo. Como é que eu faço? Eu não estou aguentando. Muitas vezes acontece isso com vocês. Eu sei que acontece, porque aqui não tem ninguém super espiritual. Super espiritual não tem. Mas nós precisamos de tomar decisões com Deus e pagar preço pela nossa santidade. Olha, a melhor maneira de você enfraquecer, a sua carne, é você entrar no jejum com Deus. Olha, quando a gente entra no jejum com Deus, a nossa carne vai ali embaixo. Às vezes o seu termômetro carnal está lá no 99, chegando no 100, você cometeu o pecado. Vai para o jejum, você percebeu isso, entra no jejum com Deus. Porque as pessoas às vezes querem fazer jejum para receber dinheiro, para ser abençoado. Faça um jejum pela sua vida espiritual. Faça um jejum para você matar a sua carne. Porque a carne está militando contra o espírito. A carne está guerreando contra o espírito. A carne quer prevalecer. Mas se você abate a carne num jejum, o seu espírito prevalece. Você deixa de ser um crente vazio e carnal, de viver na carnalidade, e na mesma hora você entra numa nova dimensão com o Espírito Santo. É isso que Deus tem para nós. Porque quando nós não vencemos a nossa carne, nós entramos na prática do pecado. E uma coisa muito perigosa quando nós entramos na carnalidade, na prática do pecado, é porque quando nós entramos, de igual a alguns, eles perdem o temor a Deus, eles perdem o respeito a Deus. Começou com o pecado, chutei o balde. Daqui para frente é só farra. E a pessoa vai. E a pessoa não dá mais moral para as coisas de Deus. A pessoa perde o temor a Deus. Quando nós perdemos o temor a Deus, irmãos, isso aí é a coisa final. Isso aí é dar um passo para dentro do inferno. Então nós temos que vigiar. As nossas obras carnais, elas têm que gerar dor em nós. Nós temos que entrar num arrependimento, porque salvação é para arrependimento. Quando João Batista começou a pregar no deserto, ele falava raça de víboras. Ele chamava as pessoas de serpentes. Quem é que vai te induzir a fugir da ira vindoura? Você acha que você vai escapar do julgamento de Deus, praticando as obras de carnalidades?
Vocês acham que vão escapar do julgamento de Deus? Não vão escapar do julgamento de Deus. E aí ele pregava o batismo do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós temos que arrepender das nossas carnalidades. Nós temos que nos dobrar diante de Deus para Deus me perdoa. Porque eu errei, mas eu não quero. Eu confesso o meu pecado. Eu vou levantar, eu vou orar, eu vou jejuar e vou caminhar com o Senhor para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu quero entrar no céu. Amém? Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Ele fala no versículo 18, que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Para que é que existe a lei? Muitas pessoas que pensam que lei é para condenar. Lei não é para condenar. O que condena não é a lei. O que condena é o ato do pecado praticado. É o crime que se comete que condena. A lei é para trazer a ordem. A lei é para trazer o equilíbrio, vamos dizer assim, o balance. Porque se nós não tivermos lei para obedecer, nós somos desregrados em tudo. Porque isso é da natureza do ser humano. O homem não tem regra com ele. Ele vai passando os limites, ele vai atropelando tudo. Então Deus estabeleceu uma lei para haver um equilíbrio, para haver um balance. Quando você decide cumprir a lei, você decidiu entrar no equilíbrio, porque tudo que é de menos falta, mas tudo que é de mais passa. Se não houver equilíbrio, vai haver destruição. Em todas as coisas, se não tiver equilíbrio, vai haver uma destruição. Então Deus estabeleceu a lei para nós termos equilíbrio. Então nós não temos o porquê de não cumprir a lei de Deus. Nós precisamos de praticar a lei de Deus, para que você esteja equilibrado em tudo. Porque a pior coisa é você caminhar com uma pessoa que é desequilibrado. Você olha para a pessoa e fala, você é um louco, totalmente desequilibrado. E às vezes nós somos assim na nossa vida espiritual, desequilibrados totalmente com Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você analisar no que está sendo falado aqui hoje. Porque Deus está querendo falar com vocês. No versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, repita comigo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está vivendo na prática de algumas dessas coisas que eu falei? Está vivendo? Não herdarão o reino de Deus. Eu não estou aqui para falar para você o que não é. Porque eu não sou hipócrita e nem falso profeta. Estou aqui para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Quando nós decidimos praticar esse tipo de coisa, começamos a perder o temor a Deus, eu quero dizer para você, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que visita juntas e medulas, que é apta para separar o espírito da alma, para mostrar para você quais são as suas obras. Nós precisamos de rever a nossa vida cristã. Nós temos que rever os nossos valores como cristãos que falamos que somos. Porque como é que nós vamos ganhar o estado da Jordã para Jesus? Como é que nós vamos tirar as pessoas das drogas? Como é que nós vamos tirar as pessoas do inferno se nós somos meninos espirituais, crentes vazios, que não conseguem obedecer o que a palavra de Deus diz? O que eu trago para você aqui hoje é uma palavra de vida eterna, não é a palavra de destruição. Prostituição. O que é prostituição? Prostituição é uma desonra a Deus, é uma profanação. Pessoas que usam o seu corpo para prostituir, ou pessoas que se dobram diante de situações negando a Deus. Às vezes nós negamos a Deus com as nossas atitudes. Nós estamos prostituindo diante de uma situação.
Nós estamos negociando a nossa fé. Nós estamos fazendo troca, aonde você dá algo valoroso por algo que não vale nada. Ninguém aqui tem coragem de pegar $1.000 e trocar por uma nota de $1. Você tem coragem de fazer isso? Essa é uma comparação boa. Quando nós negociamos a nossa fé, quando nós negociamos os princípios da palavra de Deus, é o mesmo que nós tirarmos $1.000. Estamos aqui, pessoa que usa droga, e me dá o seu $1. Você perdeu o seu dinheiro, contribuiu para o nada. Perdeu algo de valor que você tinha. Nós somos joias preciosas na mão de Deus. Nós temos valores tão grande, que se nós não fôssemos valorosos para Deus, Jesus não teria vindo e morrido na cruz por mim e por você. Tamanho é o seu preço. Eu quero dizer para você que você valeu, ou você vale, a vida de Jesus, que é o Filho de Deus. Você já parou para pensar o valor que você tem? Você vale a vida do Filho de Deus. Então nós temos que pensar nisso e valorizar as pessoas que nós somos. Nós não podemos andar desenfreados. Nós não podemos ser pessoas que não valorizamos o sacrifício da cruz. Porque todas as vezes que eu peco, que eu não me arrependo, que eu não estou nem aí para as obras da carne, e estou na prática, eu estou pegando Jesus e estou lançando Ele na cruz. Eu estou matando Jesus a todo tempo. E nós não podemos ser pessoas assim. Ele fala aqui também, impureza, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é uma pretensão para a sexualidade. É uma pessoa que ele é propenso sempre à sexualidade. Pessoa que não consegue se controlar na área sexual. Pessoa descontrolada. Pastor, como é que eu faço? Eu não dou conta. Jejum e oração. Vai para o jejum. Fica 3 dias sem comer para você ver. A coisa não funciona para os homens, tá? Não funciona. Fica 3 dias sem comer que não funciona. Porque a carne enfraquece. Então, amados, vamos entrar no nível de santidade. Pague um preço pela sua vida espiritual. Faça jejum. Entre em oração. Levanta 3 horas da manhã. Entra no nível com Deus. Vai para a palavra. Leia a Bíblia. Medite. Tira o conhecimento para você. Porque Deus tem algo melhor para você do que aquilo que às vezes nós estamos vivendo como crentes carnais. Como pessoas naturais. Pessoas que gostam de idolatria. Às vezes nós entendemos que idolatria é somente prostrar diante de uma imagem de escultura feita por mãos de homens. E que Deus reprova. Salmo 115 e várias outras passagens da Bíblia. Deus reprova quando nós nos dobramos diante de uma imagem. Mas não é só uma imagem feita por mãos de homens. Às vezes nós nos dobramos diante de pessoas. Às vezes nós idolatramos um parente. Às vezes nós pais idolatramos os nossos filhos. Colocamos os nossos filhos maior do que Deus, maior do que Jesus. Eu já contei aqui para vocês um testemunho, eu vou contar novamente. Certa vez eu fui à casa de uma senhora para orar com ela. E durante a oração ela teve uma revelação. Ela viu uma bandeira do Brasil em cima de um caixão. E toda a nação brasileira lastimando a morte de uma pessoa. Ela falou assim, vai morrer alguém muito importante no Brasil. Passou um tempo. Eu estava lá no domingo de manhã assistindo televisão, assistindo a corrida de Fórmula 1. Ayrton Senna bate o carro e morre. E no velório de Ayrton Senna, pela televisão eu vi a descrição exata do que ela falou aconteceu. Eu vi a bandeira do Brasil em cima do caixão de Ayrton Senna, que era um homem que estava sendo idolatrado pelo Brasil. Deus não dá a glória dele para ninguém. Isso é idolatria. Nós podemos admirar as pessoas, mas as pessoas não podem ser maior do que Deus na nossa vida. Porque quando nós prostramos diante de uma pessoa, nós estamos desonrando a Deus. Deus não se agrada disso. Porque toda honra e toda glória é para Ele. Não é para homens. Deus não dá a glória dele para si ou ninguém. Todo aquele que tenta tomar a glória de Deus, ele é abatido. Vocês podem olhar para os grandes, todos eles são abatidos. Não fica ninguém de pé. Porque a glória pertence somente a Deus. E ele fala mais aqui sobre inimizade, né? Essa classe aqui, inimizade, porfia, emulação, ira, pelejo, dissensões, heresias, invejas, tudo isso aqui enquadra numa grade só. É confusão. Né? Vou tirar aqui a inveja é outra coisa. Mas tudo isso aqui que eu falei anteriormente,
enquadra na confusão. Pessoa que gosta de confusão, que gosta de contenda, pessoa que não sabe se humilhar, não sabe se dobrar, começa com guerra um com o outro, lança uma palavra, recebe outra palavra, trocando elogios uns com os outros. Cadê a humildade? Cadê a mente de Cristo em vocês? Será que eu sou um crente espiritual, maduro, para eu saber desviar dessas situações? Ou será que eu estou vivendo em guerra todos os dias com as pessoas que estão do meu lado? Não sabe lidar com as pessoas. Olha, lidar com pessoas é uma arte. E só quem tem o Espírito Santo de Deus para poder fazer isso. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai saber lidar com pessoas. Porque tem gente de todo jeito nesse mundo. Ninguém nunca vai conseguir viver 100% com todo mundo nesse mundo se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus é que tem o fruto. É que tem a paz, o amor, a alegria. E aí vai. Muitas outras coisas. Estou quase encerrando. Ele fala aqui sobre a inveja, sobre homicídios, sobre bebedices, sobre glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Qual é a diferença de um assassinato com um glutão? Qual é a diferença entre você invejar e cometer um assassinato? Os dois infringiu a lei. A diferença é só com a lei dos homens. Porque se você tem inveja de uma pessoa, a lei do homem não vai te punir. Mas se você cometer um assassinato, você pode pegar até uma prisão perpétua. Não é verdade? Mas não deixou de ser pecado. Os dois estão infringindo a lei. Quero dizer para você que às vezes nós cometemos assassinatos. Assassinamos a nós mesmos pelos nossos comportamentos infantis. Inveja. Ciúme daquilo que a pessoa tem. Porque eu não tenho, a pessoa também não pode ter. Isso é ciúme. Você querer ter uma coisa boa que a pessoa tem, igual que ela tem, não tem problema. Se alguém comprou um carro novo, um carro bonito, e eu gostei daquele carro, né, até falei para o Rogério, eu tenho vontade de ter um carro igual ao seu. Isso não é inveja, isso é uma conquista. Agora, você não querer que a pessoa tenha, porque você não tem, é muita enfermidade na alma, irmãos. É muita doença mesmo. Então, nós não podemos ter isso. Uma pessoa vem e se alegra com você, compartilha uma situação, uma conquista que ela teve, você fecha a cara na hora. Você dói por dentro porque ele conseguiu e você não tem. Não, nós não podemos ser assim. Tem muitos cristãos que agem dessa forma. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma receita de coisas que nós não podemos ter na nossa vida definitivamente. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês vão para o céu. E eu vou falar sempre a verdade para vocês, porque quando eu chegar no céu, eu vou prestar conta da vida de cada um para Deus. E se não entrar, não é por minha culpa. Eu quero que Deus abre o portão, porque vai ser muita gente, tem que ser um portão, não é uma porta, e todo mundo entra no céu, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá em Romanos, para a gente encerrar, vai ser o último texto. Capítulo 6. Eu vou fazer uma leitura mais ou menos dinâmica, mas eu quero que você preste muita atenção. Preste muita atenção nesse texto. Queria que você se colocasse de pé. Deixa eu colocar vocês para despertar um pouco. Se você está sem Bíblia, olha na Bíblia da pessoa que está do seu lado. E se a pessoa do seu lado não tem Bíblia, olha no terceiro. E se não tiver Bíblia, nós estamos com um grande problema. Amém? Romanos capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 6. Quero que você preste muita atenção. Eu vou ler até o versículo 13. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Vocês conseguiram entender isso aqui? Pode continuar de pé. Eu quero destacar aqui para vocês, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você estiver morto para o pecado, você foi justificado do pecado. Amém? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós temos que morrer para o pecado e viver para Deus. Versículo 11, para encerrar. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, assim também. Você, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, portanto, não reine o pecado mortal no seu corpo, porque o seu corpo é santo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, pode continuar de pé. Nós vamos caminhar para o encerramento. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é o nosso manual. Olha, se você andar pela palavra de Deus, tudo vai bem. Por isso não deixe de caminhar na palavra. Porque a igreja pode ter tudo, mas se não tiver a palavra, ela não tem nada. O que sustenta uma igreja, o que sustenta uma pessoa em Deus, é a palavra de Deus vivida por você, por nós. Então nós temos que viver a palavra. Eu quero desafiar você, essa semana, a fazer leitura do livro de Romanos. Leia o livro de Romanos. Deixe Deus falar com você. E aquela tentação que está tentando te puxar, eu quero dizer para você, você vai vencer. Se o termômetro da carnalidade está muito alto, entra num jejum. Fica sem comida. Passa fome. Tá? Vou traduzir para vocês, passa fome. Pastor, eu não dou conta de passar fome, eu não aguento. Você não vai querer ir para o inferno, então mata a sua carne, passa fome. Amém? Nós vamos orar. Eu queria que vocês viessem aqui na frente para receber a oração. Eu quero vocês aqui na frente de joelhos, os que puderem, os que não puderem, não tem problema. Uma linha aqui na frente, de fora a fora. Eu quero uma segunda linha ali atrás, com espaço para eu andar no meio, porque eu vou tocar na cabeça de vocês. Eu vou tocar na cabeça dos homens, pastora Adriana vai tocar na cabeça das mulheres. Eu quero um espaço aqui no meio para mim andar. A segunda fileira fica um pouquinho para trás, fazendo um favor. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, a carnalidade vai cair. Porque Deus tem um propósito muito grande para as nossas vidas aqui na Geórgia. Nós temos uma obra para fazer aqui, irmãos. Nós não viemos aqui à toa. Não é possível nós passarmos os anos da nossa vida nesse país e não conseguirmos ganhar uma vida para Jesus. Não é possível um negócio desse. Por isso eu quero tocar na sua cabeça, como sacerdote, pela unção de Deus. Nós vamos repreender carnalidade e nós vamos profetizar uma vida espiritual de crescimento em Deus. Em nome de Jesus. Isso tem que acontecer. Porque senão a gente não consegue conquistar. Nós não estamos aqui só pela comida e pela bebida, irmãos. Nós estamos aqui por coisas muito maiores. E é por elas que nós vamos buscar e praticar. Eu quero que você preste atenção nessa música. Enquanto essa música estiver tocando, eu quero que você ore a Deus. Se você quiser chorar, chore. Não tem problema. Pode chorar. Se você sentir o toque do Espírito Santo em você, quiser chorar, não tem problema, fique à vontade. Mas eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Eu quero que você se arrependa da sua carnalidade. Porque a carnalidade, irmãos, leva para o inferno. Mas o Espírito Santo, a unção de Deus, nos dá vida, nos dá graça, nos leva para o céu. Estou aqui hoje como pastor, como profeta de Deus na sua vida, para dizer para você, nós vamos ter uma conquista nessa nação. A nossa conquista é salvação e levar pessoas que estão indo para o inferno para o céu também. O diabo não vai roubar a sua vida. Em nome de Jesus, você está desprendido do pecado. Em nome de Jesus, você vai vencer os seus limites. Você vai vencer os seus desafios. Porque Deus é com você. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Por isso receba o que Deus tem para você. Não feche o seu coração. Pode colocar a música mais alta um pouquinho.
onde eu possa Feche os seus ser olhos. Comece a orar. Comece a se apresentar a Deus. recostar-me no Como é que está meu agora peito as suas vestes de santidade? e Olha para dentro do seu coração. ó Deus, Olha para dentro de você esconda-me e olha as suas vestes. onde o Será que as suas vestes inimigo estão limpas, não brancas? me encontre. Ou será que as suas vestes estão sujas? Quais foram os pecados que foram Esconda-me cometidos essa semana, esse mês? onde o meu As situações. orgulho Quero dizer para você que na minha Bíblia tem perdão. Deus, Ele perdoa. Por isso, confesse o seu esconda-me pecado hoje. Confesse o seu pecado. em um lugar Tudo aquilo que não presta, secreto, entrega para Jesus. Jesus, E Ele vai te entregar algo bom. Ele vai te onde entregar a eu vida eterna. possa ser sarado, Olha a Deus. onde eu possa Reflita na sua vida ser cristã, na sua jornada de fé, desde quando você converteu. e Será que você tem recostar-me sido testemunho das no nações? teu peito e só Será que você é? descansar. Pai, em nome de Jesus, Pois eu eu quero colocar, meu nasci Deus, meus filhos diante do Senhor. Só pra ti, Pai, no nome de Jesus, então aqui com os joelhos Senhor, eu dobrados, meu Deus, nasci porque reconhece o Senhor como Salvador da vida deles. Pai, estão aqui com os joelhos dobrados, meu Deus, que simboliza a humildade. O prostre-se diante do Senhor. apaixonado Meu Deus, por agindo o ti, Senhor, quem Senhor. impedirá? Oh, Orianta labaxê, carabaxi, eu decanta nasci labaxê. só Nemanagachori, pra ti, Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu venha, Senhor, nasci limpar os corações. Pai, tudo aquilo que tem permeado a vida dos teus filhos com carnalidade, com pecado. Pai, eu quero quebrar agora em nome de Jesus. Eu te peço perdão pelos nossos pecados. Eu te peço perdão, meu Deus, pelas nossas fraquezas, ó Pai. Por aquilo que nós fazemos que não te agrada, Senhor. Meu Deus, receba o nosso pedido de perdão. Pai, nós somos falhos mesmo pela natureza humana. Mas nós sabemos que pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de vida, nós podemos caminhar em santidade. Por isso, meu Deus, vá movendo, Senhor, a vida dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, liberta os teus filhos de toda carnalidade. Meu Deus, liberte de toda carnalidade em nome de Jesus. Às vezes, meu Deus, que caminha pela pornografia na internet, ó Pai, eu te peço perdão. Às vezes, meu Deus, que há fofocas, intrigas, Senhor, confusão. Pai, eu repreendo agora e quebra em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora a santidade do Senhor. Meu Deus, às vezes que os teus filhos, ó Pai, entram em desonestidade, ó Pai, para levar vantagem nas situações. Pai, eu quebro agora em nome de Jesus. Pai, eu decreto a mente dos teus filhos santa. Eu decreto a libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós vamos prevalecer como igreja, Senhor, no nome de Jesus. Nós somos, ó Deus, a igreja imaculada, sem ruga, que vai se apresentar diante do Senhor. Por isso, meu Deus, implanta o teu amor no nosso coração. Implanta em nós, ó Deus, o temor do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos, ó Pai, todo espírito que tem se alojado nessas pessoas. Meu Deus, os demônios, ó Deus, que tem levado vantagem, que tem influenciado, Pai, que tem mentido, enganado os teus filhos. Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, bata em retirada em nome de Jesus. Meu Deus, que manifeste aqui o teu poder, a tua graça, meu Pai, a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Manifesta, ó Deus, o teu poder. Meu Deus, dá um nível de maturidade cristã para os teus filhos sobrenatural. Meu Deus, um crescimento extravagante no Senhor, ó Pai. Coisas espetaculares acontecendo, Pai, na vida da tua igreja. Para que aconteça a grande obra que o Senhor tem. Meu Deus, nós precisamos fazer algo melhor para o Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Que falhamos, que erramos, mas hoje nós estamos aqui confessando o nosso pecado, nos arrependendo e fazendo um compromisso de santidade diante do Senhor. Entrando num novo nível de aliança com o Senhor. Por isso nos liberta, meu Deus. Toca no nosso coração. Em nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo demônio, Pai, de prostituição. Eu repreendo todo demônio de mentira. Eu repreendo todo demônio de lascívia. Eu repreendo todo demônio, Pai, de inimizade, de confusão que se instalou na vida dos teus filhos. Meu Deus, aonde foi aberta uma porta, dando legalidade para demônios, nós fechamos agora. Nós chamamos a existência do sangue de Jesus sobre a vida dos teus filhos, cumprindo cada um deles.
fortalecendo, dando graça e dando força, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, permanecer de pé, andar em fé, andar na confiança do Senhor, em nome de Jesus, para que a tua igreja, meu Deus, possa cumprir com o papel que foi estabelecido sobre a terra, como embaixadores de Cristo, preparados, ó Deus, para pregar a tua palavra aos que estão perdidos. Eu profetizo aqui líderes de avivamento, eu profetizo aqui gigantes no Senhor, capacitados, adestrados, corajosos, valentes, ó Deus, para fazer a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E toda honra, e toda glória, e todo louvor seja para o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de ser eternamente, que tem o domínio sobre todas as coisas, o Rei do universo. Nós te exaltamos e nós te cultuamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode ficar aqui na frente, não precisa sentar não. Os que puderem se colocar de pé, pode se colocar de pé. Ontem eu recebi uma ligação pedindo para eu interceder por algumas pessoas que moram num apartamento que estão envolvidos com drogas. 7 dias sem sair do apartamento, só no crack dia e noite. E ontem um deles ligou pedindo ajuda para um discípulo da igreja, dizendo: olha, nós estamos aqui há 7 dias, só no crack. Nós não estamos comendo, nós só estamos usando drogas. A gente rasteja pelo chão, a gente está acabado. Nós precisamos de ajuda. E o discípulo me ligou, falei: pode falar para ele que eu vou lá. Eu vou lá nesse apartamento, são 5 pessoas. Esse é o nível da juventude que está aí fora. Pessoas nas drogas, pessoas nos erros, pessoas destruindo vida, pessoas destruindo famílias, porque o diabo entrou na pessoa. Eu quero dizer para você que você vai ser uma pessoa preparada por Deus para fazer libertação nessas vidas. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou falar de novo. Vocês são pessoas que estão sendo preparadas para fazer libertação nessas pessoas. Amém? Você está sendo preparado para isso. Eu quero que você entenda que você é representante de Deus aqui na terra. Você é um representante de Deus aqui na terra. Isso tem um valor muito grande. Porque muitas pessoas querem ser representantes de muitas coisas e não são representantes de nada. Mas Deus nos deu essa autoridade de representar Ele, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então nós temos que tomar isso e usar isso. Nós vamos trabalhar nessa cidade, nós vamos libertar muitas pessoas que estão nas drogas, nos vícios, na prostituição, pessoas que estão perdendo as suas famílias por causa do pecado. Deus vai usar você, mas nós só podemos fazer isso se nós tivermos amor. Se nós tivermos amor pelo nosso próximo. Ontem eu tive uma conversa muito agradável com o discípulo e ele falou para mim sobre amor. Eu fiquei tocado pelo que ele falou para mim. Porque o que falta hoje é amor aonde tem que se amar. O amor está mal administrado. Amam coisas que não devem. E o que deve amar, nós não amamos. A administração é errada, porque o diabo inverte valores. Eu quero dizer para você, ame as vidas, busque de Deus, invista em você, invista na sua vida espiritual, não perca tempo, porque o tempo está passando. Cada minuto de vida que se vai, é um minuto a menos que você vai viver. Cada dia que se foi, é um dia a menos que você vai viver. Nós estamos ficando velhos. Por isso não perca o seu tempo. Faça hoje para Deus. Amém? Eu quero colocar uma música de adoração. Eu quero que aqui ainda na frente você vai cantar essa música. Você vai adorar a Deus. Vamos dar esse tempo para Ele agora. Se tiver a letra dessa música, coloque. Se não tiver, coloca uma que tem letra. Conhecida, pode ser o Filho do Homem. Vamos cantar essa música, Filho do Homem. E eu quero que você cante, que você louve a Deus. Porque o Filho do Homem te libertou. Amém? Filho do homem te libertou. Se você sabe cantar essa música de cor, quer que você cante com os olhos fechados, levante suas mãos aos céus e louve a Deus. Agradeça a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Deus vai fazer isso. O Filho do homem nos libertou. Amém? Ele nos libertou. Ele te deu vida. Pois não pare e não desista. Caminhe na fé. Faça a diferença. Porque você é um líder incomum. Falei semana passada, pessoas comuns, está cheio por aí. Deus quer pessoas incomuns. Porque aqueles que são comuns estão buscando o referencial nos que são incomuns.
seja incomum. Filho do homem nos libertou. Feche os seus olhos. Enquanto eu já coloco essa música, eu vou orar mais uma vez. Pai, nós temos entendimento, meu Deus, que o Senhor nos libertou. E hoje nós queremos te pedir aqui o estado da Geórgia. Pai, nós queremos que essa libertação que o Senhor nos deu, o Senhor entregue isso também sobre o estado da Geórgia. Pai, todos os brasileiros que estão no estado da Geórgia, nós queremos te pedir, traga para as igrejas brasileiras. Pai, se não é a nossa, que seja as outras, mas que o Senhor resgate essas vidas em nome de Jesus. Pai, nós queremos ver famílias restauradas. Nós queremos, ó Deus, ver os nossos jovens, meu Pai, restaurados. Por isso, em nome de Jesus, liberta-nos e usa-nos para a libertação. Em nome de Jesus. Eu quero que você cante essa música. Quero que você cante com os olhos fechados, se você souber cantar de cor. Medite. Viaje nessa música. Aleluia. Pode ser mais alto. Sempre o adorarei. Aleluia. Com amor. Glória a Deus. O Filho do Homem. O Filho do Homem te libertou. Verdadeiramente. Aleluia. Verdadeiramente. Posso erguer. Levante suas mãos aos céus. Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levante a sua voz. Levantar a minha voz só pra dizer. Livre eu sou. Livre eu sou. Aleluia. Oh, Filho do Homem. O Filho do Homem Me libertou. me libertou verdadeiramente. Verdadeiramente. Abra o seu coração para o Filho do Homem. Posso Erga a sua voz. minhas Erga mãos aos as suas céus, mãos. levantar a minha voz Levanta a e sua voz e adorar. adore. Levantar a Adore. minha voz e Adore. exaltar. Exalte. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Para te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Aleluia, eu sou sou livre. livre. Oh, Filho do Homem, vamos cantar de novo. Eu quero que você louve a Deus. Quantos livres Eu quero que você entre no mundo do Espírito. Espírito nessa música e entenda o sacrifício da cruz. Ele te libertou. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar,
levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, Pra te pra te adorar. adorar, pra te adorar, eu sou livre, Livre, ó Pai. sou livre. Aleluia. Pra te adorar, Amém. pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Livres para adorar a Deus. Você pode dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Um sorriso bem gostoso. Hã? Você pode sorrir para ele. Você pode dar um abraço nele e falar: que bom. Fala: o Espírito Santo te libertou. Fala para ele: enjoy. O Espírito Santo te libertou. Entenda isso. Isso é magnífico. Isso é algo poderoso, irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos Amém. céus, levantar.